O Mar do Mediterrâneo, para muitos, é um ótimo destino turístico. Praias lindíssimas, histórias muito antigas, mas para milhares de outros é uma fronteira mortal. Nos últimos anos, uma crise política se desenrola em suas águas. Os navios humanitários de ONGs, que realizam operações de busca e salvamento, são o epicentro dessa política e principalmente a política italiana. Essa não é uma crise humanitária comum, é uma estratégia política deliberada. Esse vídeo a gente vai analisar como o governo de extrema-direita, principalmente sobre o Matteo Salvini e atualmente Giorgia Meloni, utilizaram isso como uma ferramenta conceitual de securitização para transformar a migração numa ameaça de segurança nacional. Argumentamos que a estratégia justificada para o fechamento desses portos e a violação de obrigações internacionais é que ela é possível devido a uma profunda crise de governança migratória na União Europeia. Para isso, a gente vai usar 3 conceitos-chave que a gente viu durante a disciplina, que é baseados na Escola de Copenhague. O primeiro é o processo de segurização como um ato de fala, a ativação dos setores de segurança político e societal, e o último, a implementação de medidas extraordinárias como resultado. Para a gente entender melhor a estratégia italiana, precisamos primeiro definir o que é essa tal de securitização. Segundo a Escola de Copenhague, o assunto ele pode estar em 3 estágios. O primeiro é não politizado, que é basicamente o Estado ele não se envolve sobre aquele determinado assunto. Politizado, quando parte do debate público é normal, tipo, isso aparece em debates, enfim. E o terceiro, securitizado. A securitização é o processo de mover o assunto do campo político para o campo da segurança. Ela não descreve uma ameaça objetiva, mas um ato performático. É o ato de fala. É o que a gente chama basicamente de speech act. Funciona mais ou menos assim. A gente tem um ator securitizador, que no nosso caso é o governo italiano, mas para além do governo italiano, um líder de extrema direita, que é o Matteo Salvini e a Giorgia Meloni, que utilizam dessa linguagem para enquadrar um assunto de uma ameaça existencial a um objetivo de referência, que é basicamente a nação ou Estado. O objetivo aqui é convencer uma audiência, o público, a mídia, políticos, enfim. O que é a ameaça e por que ela é tão grave? Por que nós precisamos trazer medidas extraordinárias para a gente quebrar certas regras normais da política? Aqui, especificamente no caso da aplicação italiana, o Matteo Salvini ele usa termos como invasão ou até mesmo chamou ONGs de táxis do mar. Eles estavam executando exatamente esse ato de fala. Ele, como ator securitizador, estava tirando essa migração do campo de apenas politizado e movendo para o campo de securitizado. Identificando basicamente esse inimigo claro, que é o imigrante e a ONG que é cúmplice desse imigrante. E a audiência italiana, em grande parte, aceitou esse enquadramento. Tá, João, mas por que essa ameaça foi tão convincente assim? Essa ameaça foi tão convincente porque ela foi apresentada como ameaça militar tradicional. Mas sim, 2 outros setores que a Escola de Copenhague identifica, que é basicamente o âmbito político e o âmbito societal. No setor societal, o objetivo da referência ameaçada é a identidade coletiva. O discurso da extrema-direita enquadrou a migração vinda majoritariamente de países africanos e muçulmanos como ameaça existencial à identidade cultural e às raízes cristãs da nação. O texto de Ralph Hermes nota que a migração pode ser percebida exatamente assim, como algo que causa uma mudança na composição racial de um país e que dilui sua identidade cultural. Ao combinar a ameaça à soberania e a ameaça com a identidade societal, a securitização se torna extremamente poderosa e uma ótima forma de narrativa. Uma vez que essa audiência ela já aceita essas ameaças existenciais, o passo final é a securitização e a implementação de medidas extraordinárias. Essas são ações que saem da política normal e muitas vezes quebram regras ou leis estabelecidas, agora justificadas pela emergência da segurança. No caso italiano, as medidas extraordinárias foram claras e agressivas. O primeiro é os decreti de segurança,
Esses decretos, especialmente entre 2018 e 2023, criminalizaram as ONGs. Eles impuseram multas milionárias, permitindo que a apreensão de navios e forçando esses desembarques antes mesmo dos bem distantes de chegarem na Itália. Isso é uma medida extraordinária, pois transforma a ação humanitária, que é basicamente o resgate, em crime. O segundo ponto é o fechamento desses portos. A recusa de designar um porto seguro para desembarque, deixando pessoas retidas no mar por semanas, violando convenções internacionais dos direitos humanos e dos direitos do mar. Mas, sob a lógica de securitização, a segurança nacional, que é basicamente a soberania, se sobrepõe à obrigação internacional. A externalização para a Líbia, o nosso terceiro ponto. A Itália e a União Europeia, elas financiaram e treinaram a Guarda Costeira Libanesa para interceptar os barcos antes que chegassem às águas internacionais. Essa é a terceira violação. A Itália pratica a devolução forçada por procuração, enviando migrantes de volta para centros de detenção na Líbia, um país que não é seguro. Os processos de securitização permitem, como os teóricos alertam, os abusos de poder e a restrição de liberdades civis em nome da segurança. Nesse caso, a liberdade das ONGs de salvarem vidas. O caso no Mediterrâneo nos mostra não uma simples falha de gestão de fronteiras, mas sim um caso pleno de securitização bem sucedida. A gente viu como a extrema-direita, como esse ator securitizador, instrumentalizou esse ato de fala para construir uma ameaça existencial nos setores político e societal. Esse enquadramento obteve sucesso como audiência e legitimou medidas extraordinárias que criminalizaram o humanitarismo e violaram o direito internacional. E tudo isso foi facilitado pela paralisia da União Europeia. A falha da União Europeia em criar um mecanismo de governança migratória sólido e coordenado e a divisão interna do bloco criaram um vácuo político que Salvini e Meloni exploraram. O resultado é que a segurança e a soberania italiana foi construído ao custo de vidas humanas de imigrantes. O desafio agora seria a dessecuritização, mover o tema de volta à emergência para a política normal, tratando a migração não como uma guerra a ser vencida, mas sim como um fenômeno humano complexo que ela é.